e a própria Comissão de Constituição e Justiça agora, portanto, né, reconhece o qual aprovado por unanimidade, né, ou seja, através dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovado por unanimidade, o qual nos causou assim, uma grande alegria, pelo fato, enfim, dessa lei carregar alguns dispositivos que obrigam as empresas operadoras de cartão de crédito e débito a implantarem nas suas máquinas, né, adaptadas para as pessoas com deficiência que carregam com elas essas dificuldades. Como também no parágrafo único, para os fins dessa lei, que entende-se por máquinas os terminais de processamento de dados de cartões de crédito e débito. Então, eu vejo que, sem dúvida nenhuma, isso vai permitir a humanização, onde que precisamos construir uma sociedade que seja mais justa e com menos desigualdade social, com o propósito de evitar dificuldades, né, que hoje os aparelhos com botões físicos possuem marcações láteis, o que permite, portanto, o entendimento das teclas, viabilizar a digitação da senha pela pessoa com deficiência. Certo, vereador, então vamos lá. O que o senhor pensou quando propôs esse projeto? Qual é o tipo de adaptação que essa máquina pode utilizar? É ali um dispositivo em braille? É em áudio? O que o senhor pensou nessa proposta que foi encaminhada à Assembleia Legislativa? Exatamente, ela tanto em braille como em áudio também. Só que o áudio carrega uma certa dificuldade, porque pessoas poderão, enfim, ter acesso a esses meios físicos, social, né? Enfim, dificuldades. Então, em braille, eu vejo que seria assim a forma mais correta, ou em áudio, situações que possam não prejudicar o usuário. Ou seja, então, sem, por exemplo, dizer ali qual é a senha que está sendo digitada, porque senão tornaria inútil, né, a proposta, porque com áudio estaria público ali a senha, mas algum indicativo como digite a senha, algum áudio indicativo nesse sentido? Exatamente. De situações que não venham comprometer o usuário, né, e apenas em braille aquelas que determinam, enfim, a questão do sigilo, da segurança do próprio usuário. Então, com esse propósito de evitar dificuldades nesses aparelhos que esses usuários têm, é de criar novos mecanismos, enfim, é claro que desde que seja acompanhado por técnicos, né, e venha a ser implementado. Hoje, no Brasil, no mundo, você tem tanta tecnologia, e que nós, aqui em Santa Catarina, nós precisamos, enfim, implementá-las de uma forma que as pessoas com essas dificuldades, tanto físico, ou social, econômico, ou cultural, né, proporcionar a saúde, a educação e a informação na comunicação. Então, vejo que ele vem assim, em um bom momento, até porque nós estamos vivendo esse mundo da digitalização. Então, nós precisamos avançar, precisamos aprimorar esses instrumentos que são fundamentais no dia a dia de cada cidadão. Muito bem, estamos conversando com o vereador de Chapecó, César Valduga, do PCdoB. Ele, na ocasião, era deputado estadual e propôs um projeto para adaptação de máquinas de cartão de débito e cartão de crédito. Agora, vereador, a proposta ela é bem intencionada, eu percebo isso, mas vai ter um período aí para adaptação. Primeiro, em que estados que nós já temos uma legislação semelhante? Há um projeto na Câmara Federal que pretende implementar isso, mas está trancado lá na Comissão de Constituição e Justiça. E eu gostaria de perguntar ao senhor, que exemplos que a gente tem de máquinas adaptadas no Brasil e no mundo que influenciaram o senhor, por exemplo, a propor isso? E pergunto mais, por mais intencionado que seja, o senhor não acha que cria uma burocracia também para essas empresas que precisam se adaptar? Porque, veja, é uma máquina de dispositivo de cartão de crédito, mas por mais que a tecnologia esteja digitalizada, a gente sabe que tem muitos centros aí de interior que custam chegar tecnologias mais avançadas como essa, e como o seu projeto vê, estabelece uma multa de R$2.000 em descumprimento. De forma geral, o senhor tem tempo para responder, mas que exemplo que o senhor colheu de outros lugares e o senhor não acha que pode criar uma burocracia que atrapalhe esse funcionamento? Bem pelo contrário, vejo que esse sistema ele vai desburocratizar e vai humanizar ainda mais esse atendimento. Até porque, de acordo com a evolução tecnológica,
as pessoas estão usando mais essas ferramentas. Né? Vai chegar um período que a moeda corrente, né, isso vai acabar não existindo mais. Então, essas empresas elas vão ter que se adequar, né, a novos modelos, a novos sistemas. Então, eu vejo que isso vai ser uma forma de facilitar, até porque, vamos colocar um exemplo, nos bancos, por exemplo, aquelas maquininhas que tem nos bancos também, para que possa se ter o acesso a uma operação, né, ela tem que criar condições para que as pessoas com deficiência visual também sejam contempladas. Sei. A mesma coisa nos terminais, nos pubs, que a gente chama, né, nos caixas eletrônicos, até para oferecer mais segurança a esse usuário. Então, imagina o deficiente visual dependendo de uma outra pessoa ali no sistema. Então, eu vejo que isso aí vai, primeiramente, proporcionar mais segurança aos usuários, ele não vai ficar mais dependente também de terceiros, né? Não vai ficar mais dependente de terceiros, ele vai buscar a sua própria autoconfiança e a confiança no próprio sistema, até porque também alguns países europeus já está implementado o sistema. Nos Estados Unidos também, tem alguns lugares, são poucos lugares. Mas eu vejo que a gente pode muito mais. E nós Mas precisamos nesses países, vereador, há uma lei que exige, nos Estados Unidos há uma lei que exige essa adaptação? Exatamente. Já tem legislação, inclusive, quanto a isso, né? E nós precisamos, enfim, aqui implementá-los, até porque tem alguns sistemas, para que eles fiquem mais baratos para as operadoras, eles não implementaram, mas nós temos que fazer a inclusão social. E inclusão social é criar política para essas pessoas. O senhor e fala... aqui também é uma política importante para que a gente possa criar essa acessibilidade, mas também humanizar também esse atendimento. O senhor fala da tecnologia. Hoje, por exemplo, já há cartões de crédito, por exemplo, que vão pela proximidade, ou seja, uma adaptação individual. O senhor não acha que seria mais interessante pessoas que têm deficiência visual, por exemplo, partirem para opções como são, nesse caso, dos cartões de créditos que são por proximidade, ao invés de exigir que todos os comerciantes, por exemplo, tenham uma máquina desse tipo? O senhor fala, por exemplo, da inclusão nos centros tecnológicos. É bem verdade, nós temos Florianópolis aqui, que, por exemplo, é a capital do estado. Mas as cidades do interior, por exemplo, vamos supor aí Pinhalzinho, Saudade, cidades do oeste, que muitas vezes vai, sei lá, atender uma pessoa com deficiência visual uma vez a cada tantos meses, mas vai ter lá a exigência dessa máquina. Será que não seria mais interessante pessoas que têm essa deficiência procurarem um tipo de cartão mais adaptado à proposta dela do que exigir que todos os empreendimentos se adaptem a uma máquina desse tipo? Eu vejo com certeza que todas as ferramentas, todos os mecanismos que vêm oferecer essa acessibilidade, mas com segurança, que eu vejo que esse sistema que nós propomos aqui é o que dá mais segurança ao usuário. Ou seja, ele mesmo vai fazer a operação. Se for por aproximação apenas, eu vejo que, porque mesmo com aproximação, muitas vezes a pessoa tem que digitalizar a sua senha, né? E também, até, por exemplo, pela questão da segurança, eu me preocupo muito com a questão da segurança. A aproximação não significa uma segurança total, porque caso esse cartão venha a ser furtado, né? Caso venha a ser furtado, o cidadão, o deficiente, ele acaba tendo um prejuízo enorme. Então, com a digitalização segura, ela vai custar mais barato para a operadora, muitas vezes, porque dependendo da situação, a operadora vai ter que responder, né? Então, todas as ferramentas que venham criar essa condição, mais segurança, mais acessibilidade, todas elas serão, sem dúvida nenhuma, bem-vindas ao mercado, até porque já existe esse sistema na Europa, como também nos Estados Unidos, e tem dado certo. Agora, é claro, novas ferramentas vão surgir no decorrer, muito mais tecnologia, mas que nós precisamos implementá-las, temos que ir atrás dela, porque nós podemos muito mais. Olha, essa lei foi apresentada ainda em 2018, e ainda ela é muito vigente. Tanto é que a comissão, né, a Comissão da Assembleia Legislativa desarquivou, dado a importância, portanto, desse tema, desse projeto, para que nós possamos criar mais ferramentas e humanizar mais ainda esse atendimento e atender essa parcela da sociedade que muitas vezes passa
né, por uma discriminação, pelo preconceito, e que assim ele vai também resgatar a autoestima, ele se autoatendendo. Agora, 3 horas, 20 minutos, tem participação do ouvinte, o Edson de São José, deixa sua mensagem e vamos ouvir. Pois é, boa tarde, Edson de São José, tudo bem? Ô Zé, estende a pergunta pro vereador aí, pergunta para ele, quem que ia bancar esse custo aí desse projeto dele em relação a essa mudança nos gateways, né? Nos leitores de cartão ou até mesmo as maquinetas. Quem que iria pagar essa despesa por essa inovação nos dispositivos? O projeto dele fala a respeito desse assunto? Tá aí a participação do ouvinte, o Edson de São José. Nós temos aqui o projeto, né, vereador, diz, por exemplo, aqui que tem a exigência da organização, em caso de atuação de infração, multa de R$2.000. E no artigo 4º, né, diz que as empresas operadoras de cartões de crédito e débito terão prazo de 180 dias. Mas nesse caso, a adaptação seria das próprias empresas que criam esses dispositivos ou os próprios empreendedores deveriam comprar máquinas adaptadas e deixar de usar as antigas? Eu também me baseio muito pela questão de determinações judiciais. Eu vejo que com isso nós temos que pensar, sem dúvida nenhuma, na segurança desse usuário, né, que são os nossos deficientes, né? O Ministério Público Federal juizou, inclusive, uma ação para que pessoas com deficiência visual possam realizar pagamentos com cartões de crédito e débito em máquinas plenamente acessíveis, sobretudo aquelas que atualmente só permitem a digitação de senhas em telas sensíveis ou toque. E o Ministério Público exige tanto das empresas do ramo, quanto também de autoridades responsáveis pelo setor. Providências, então, nada mais estamos fazendo do que tomar providências em acordo com as próprias decisões judiciais que hoje já são, enfim, são cabíveis e que providências precisam ser viabilizadas, tanto com relação à questão das incorporações a esses equipamentos de tecnologias assistivas, entre elas teclados, táteis, leitores e telas de emissão. Também isso já está acontecendo também no sistema financeiro, nos bancos, são os PABs que a gente chama, né? Que é os postos de atendimento para que um deficiente visual, podemos dizer assim, né? Ele vai lá num horário fora do atendimento, né? Fora do horário do comércio, e ele vai poder ter esse acesso. Então, nós precisamos cada vez mais humanizar, né, e trazer o benefício com menor custo e que vai proporcionar principalmente a questão da segurança. Tá certo, então. Nesse caso, quem teria que fazer a adaptação são os próprios empresários que utilizam dessa máquina, correto? Exatamente. Não é o usuário, é o empresário. Entendi. Agora, 3 horas e 24 minutos. Vereador, obrigado pela gentileza da entrevista. A gente vai seguir acompanhando também a tramitação desse projeto. Ele deve seguir agora para o plenário da Assembleia Legislativa e aí terá a discussão e a resolução quanto ao tema. O senhor tenha uma boa tarde e obrigado novamente pela gentileza da entrevista. Ok, fraterno abraço e muito obrigado aos ouvintes. Agora, 3 horas e 24 minutos. Nós vamos dar um pulo lá no Mercado Público de Florianópolis. A nossa reportagem está por lá. O Gustavo Córdova, né, está acompanhando um evento diferente, a Feira do Livro. Eu já pedi a ele, inclusive, que se achasse um livro que me interessa, que comprasse lá para mim. É o Hiroshima, um clássico do autor John Hersey, e que trata lá sobre os aspectos da Segunda Guerra Mundial, enfim. Gustavo, achou o livro? E conta pra gente aí do que se trata essa feira. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Ainda não tive tempo de procurar pelos livros assim, mais específicos, mas acabando aqui o trabalho da reportagem, com certeza vou dar uma olhada aqui por todas as lojas. Mas falando mais especificamente sobre o assunto, a Feira do Livro, aqui exatamente entre o Mercado Público e o Ticem, aqui na Avenida Paulo Fontes, todo mundo conhece, lugar bastante